Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Marina Felca, sou cirurgiã plástica. Estamos aqui no nosso Papo de Plástica, Perguntas e Respostas. Hoje a gente vai falar de risco de abdominoplastia e risco de lipoaspiração. Qual dessas duas cirurgias será que tem maior risco? A Sueli Barreto encaminhou a seguinte dúvida pra gente. A lipoaspiração é mais arriscada que a abdominoplastia? Sueli, é uma dúvida também bem comum aqui no consultório, sobre risco de abdominoplastia e risco de lipoaspiração. É muito complicado a gente quantificar o risco dessas duas cirurgias juntas. Por quê? A lipoaspiração ela pode ter um risco maior e a abdominoplastia pode ter um risco maior se de repente essa indicação não for a ideal. Como assim, doutora, não é a ideal? Então vamos pensar numa lipoaspiração. Qual que seria a melhor indicação de uma lipoaspiração? Quando a gente tem uma paciente no peso correto, atividade física frequente, nutrição adequada e você tem uma gordurinha localizada. Se você vai fazer uma lipoaspiração de pequeno volume, nessa gordurinha localizada, o risco é muito baixo. E que risco que a gente está falando? Pode ser um risco de trombose, pode ser um risco de abertura de ponto, pode ser um risco de acúmulo de líquido, depende de qual risco também a gente está falando. Agora, se eu pegar uma lipoaspiração, uma paciente acima do peso, a gente vai fazer ali uma lipoaspiração de 6 litros, sim, aí o risco já é um pouco maior, porque você está tendo um tempo cirúrgico maior, essa paciente vai perder mais líquido, ela vai ter uma recuperação mais demorada, então a gente está falando de um risco um pouquinho aumentado. Agora, se eu pegar essa lipoaspiração de 6 litros e eu comparar com uma abdominoplastia, que eu demorei 2 horas e meia, 3 horas para fazer, uma paciente magrinha, que tinha só pele para tirar, foi só o descolamento do retalho, pode ser que essa abdominoplastia seja muito menos arriscada do que essa lipoaspiração de 6 litros. Agora, se eu fizer o contrário, se eu comparar uma lipoaspiração pequena, de pequeno volume, a gente tirou ali 1 litro, comparar com uma abdominoplastia grande, que a gente demorou 5 horas para operar, que tinha um músculo bem afastado, que tinha muita sobra de pele, que a gente tirou 2, 3, 4 quilos de tecido abaixo do umbigo, aí a gente está comparando uma cirurgia maior com uma cirurgia menor. Então, nessa situação, a abdominoplastia com certeza vai ser mais arriscada do que aquela lipoaspiração de menor volume. Então, a gente tem que comparar cirurgias de tempo cirúrgico parecido ou cirurgias de estrutura física parecida, por exemplo. Eu operar uma paciente pequenininha com pouco descolamento é diferente de eu operar uma paciente grandona com muita área descolada, muita área solta, né? Que depois tudo aquilo vai ter que colar novamente naquela região ali operada. Então é difícil a gente colocar qual delas que é mais arriscada. Vai depender de cada paciente, do tempo cirúrgico de cada cirurgia, da recuperação de cada um, dos fatores de risco de cada paciente, se é hipertenso, diabético, não é, se tem obesidade, tabagismo ou não associado. Então, comparar só as duas é mais difícil da gente concluir qual delas que é mais arriscada. Mas a gente sabe que os riscos hoje são muito pequenos. Desde que a gente faça um bom pré-cirúrgico, um bom preparo para a cirurgia, um bom condicionamento físico para a cirurgia, os riscos são muito pequenos. Então a gente vai quantificar esses riscos e definir se realmente vale a pena ou não a gente fazer cirurgia e principalmente fazer a melhor indicação cirúrgica para cada paciente. A gente não aumentar a indicação cirúrgica ou aumentar o risco da cirurgia por uma indicação cirúrgica errada ou por um pedido do paciente, doutora, faz só mais essa lipinho, associa só mais essa região, quanto mais tempo cirúrgico a gente tem, realmente a gente vai aumentando o risco, tá bom? Então, espero ter respondido sua dúvida, muito obrigada por ela. Se vocês também têm dúvida em relação à lipoaspiração, risco, abdominoplastia, deixa aqui no comentário para depois a gente responder, ok? Até mais, pessoal, espero vocês no próximo vídeo.